E o Dr. Marinho Pinto, que é uma figura incontornável da vida ativa portuguesa, da vida política portuguesa, da cidadania portuguesa, sobretudo da cidadania. Foi aí que ele começou os seus grandes combates, muito antes de ser bastonário, mas foi como bastonário que de facto teve algum impacto na vida pública. E depois eleito como deputado ou eurodeputado. E como tem sido a sua atividade, como é que tem sentido a sua atividade como eurodeputado? Bom, boa tarde. Primeiramente, há uma espécie de desilusão, porque o Parlamento Europeu não tem, eu descobri que o Parlamento Europeu não tem as competências de um Parlamento. A sua agenda legislativa é feita pelo órgão governamental da União Europeia, que é a Comissão Europeia, porque o Parlamento só pode discutir as propostas de lei que a Comissão lhe apresenta, não é? Depois, o Parlamento pode aprovar, pode alterar ou pode recusar. Mas se aprovar ou alterar, tem que ser aprovado também pelo Conselho da União Europeia. Ou seja, o Parlamento Europeu está limitado a montante porque só discute as propostas que lhe vêm da Comissão. E está limitado a jusante, porque mesmo as alterações que faça para entrarem em vigor precisam da aprovação do Parlamento. E isto é a negação de um Parlamento. Um Parlamento tem que ter iniciativa... É a negação da própria democracia, digamos. De alguns aspectos, sim, digamos, porque a democracia tem que ter um Parlamento com as competências próprias de um Parlamento e não ter umas competências que, no fundo, são esvaziadas por outros órgãos. Depois, por outro lado, o Parlamento Europeu reúne apenas 3 dias por mês, em sessão plenária. Ora, um Parlamento deve estar reunido pelo menos 3 dias por semana em sessão plenária, em que os deputados discutam entre si as várias propostas de lei que lhes são presentes ou de que eles tomam a iniciativa de apresentar. E isto é, de facto, também limitador da função parlamentar. Contra-argumenta-se de que funciona em comissões. É diferente. Não é propriamente a função de um Parlamento funcionar às escondidas do público, a capacidade do escrutínio da comunicação social, os debates resumem-se a 2 ou 3 pessoas, enfim. Portanto, há muita coisa a mudar. Isto surpreendeu-me, e eu disse isso. Surpreendeu-me também os vencimentos dos deputados, que na altura fiquei chocado com aquilo que se recebia, e portanto disse na altura o que achei que devia dizer e depois fiz o meu trabalho. Trabalhei muito, trabalhei com honestidade, tive coisas importantes nas mãos, como a diretiva sobre direitos de autor no espaço digital, como a reforma do Tribunal de Justiça da União Europeia, enfim, muitas questões que trabalhei, em que participei e que fiz o meu trabalho, como disse na altura, qual formiguinha, sozinho, sem as grandes máquinas logísticas que têm os grandes partidos, e enfim, e no final, bom, eu chego ao fim e sou considerado o 3º deputado mais produtivo do Parlamento Europeu. Infelizmente, o 3º deputado português mais produtivo do Parlamento Europeu. Durante muitos anos, durante muito tempo, fui o 2º. Soutor, mas uma das coisas que me surpreende e que me surpreendeu ao longo deste último mandato como eurodeputado foi que a comunicação social pouco releva. A comunicação social não cumpre a função que dela se espera da informação num Estado de Direito e numa democracia. Em Portugal, a comunicação social está capturada pelos poderes, pelos vários poderes, pelo poder político, pelo poder desportivo, pelo poder económico. Tem poder hoje, Soutor? Tem o poder político. Ou será o poder económico? Tem muito dinheiro, tem milhões e milhões de euros que recebe do Estado, paga a agências de comunicação que controlam depois o processo informativo, enfim. O jornalismo hoje anda pelas ruas da amargura, a gente lê os jornais e não percebe nada, é tudo feito, parece que a informação é tudo espuma, ninguém vai à substância, à causa das coisas, à substância dos factos, tudo é feito
no sentido da propaganda dos partidos políticos, da publicidade das empresas ou das mercadorias, da propaganda dos clubes de futebol, que são os três grandes focos de informação. Estamos a regressar ao tempo do salazarismo? Não, porque no tempo do salazarismo... Fado e Fátima. Nós, no tempo do salazarismo, não podíamos dizer certas coisas. Agora pode-se, mas são os jornalistas que não dizem, são os órgãos de informação social mas depois que não não tem reflexo, não tem eco na sociedade, não é? Pois, não tem, porque os jornais vivem muito de chapinhar na espuma dos factos, na espuma social que os factos produzem na sociedade, e não informam. Os jornalistas estão a dar opinião sobre tudo e sobre nada, permanentemente a dar opinião, quando deviam dar factos para os leitores, os ouvintes ou os telespectadores formarem as suas opiniões. Serem mais investigadores do que propriamente opinadores, não é? Há um grave defeito no jornalismo português. Os jornalistas portugueses atuam como se fossem juízes, a fazer julgamentos de tudo e de nada, e deviam atuar como se fossem testemunhas, ou seja, narrar objetivamente, imparcialmente, os vários aspectos da realidade, respeitar os interesses, respeitar e ouvir todos os interesses em confronto, e não selecionar a parte da realidade que lhes interessa para que as pessoas formem a opinião que eles querem que as pessoas formem. Aliás, eles próprios são os selecionadores da informação que vão prestar, pondo em causa às vezes até a honorabilidade das pessoas. Isso exatamente. É que de facto vai custando aos portugueses. Então, que juízo faz hoje dos desafios que se colocam à União Europeia, porque são muitos e vários, com uma extrema-direita cada vez mais... A União Europeia está numa encruzilhada da sua história. A primeira grande encruzilhada. É que, de facto, esta questão que nós estamos que o doutor levantou, que é a questão do jornalismo, parece que eles também estão imbuídos do mesmo espírito de uma certa extrema-direita em colocar os princípios democráticos em causa... e ponto até a própria extrema-direita a funcionar. Assim, nós vivemos um período de prosperidade enorme, de paz, de democracia, de liberdade na União Europeia durante quase 80 anos, 70 anos seguramente. E, portanto, neste período a União Europeia transformou-se naquilo que de melhor alguma vez foi feita pela humanidade. A União Europeia é formada por 28 países, ainda somos 28, o Reino Unido ainda não saiu, representa 511 milhões de habitantes. Na União Europeia, esses 511 milhões de habitantes representam cerca de 6,5% da população do planeta, e aí produzem 21%, quase 21% do PIB mundial. Mas mais importante que tudo isso, a União Europeia gasta mais de 50% de todas as despesas sociais do planeta. Ou seja, 6% da população gastam mais de 50% de todas as despesas sociais do planeta. Isto significa que a Europa atingiu níveis de bem-estar social coletivo nunca antes atingidos. E até solidariedade com outros, não é? Exato. E que hoje não existem em mais nenhum lado do planeta. Um americano chega à Europa e fica estupefacto. O quê? Então, se o mendigo é atropelado na rua, é levado para o hospital e tratado gratuitamente? É. Porquê? Porque é um ser humano. E nós tratamos os seres humanos, todos eles, com um mínimo de dignidade e um mínimo de proteção. O quê? Vocês trabalham 11 meses e recebem 14? É. A Europa é assim, temos salários mínimos que já ultrapassam os 2.000 euros por mês, temos subsídios de maternidade, subsídios de desemprego, apoio à infância, apoio aos idosos, apoio aos deficientes, enfim, que não existem em mais nenhuma outra parte do planeta. E tudo isto foi conseguido e realizado em paz, em democracia, em liberdade. E, portanto, este período é espantoso. Simplesmente chegamos a uma altura em que era preciso ver novamente além da linha do horizonte, como fizeram os pais fundadores da Europa moderna há 70 anos. Olharam além da linha do horizonte, anteciparam o futuro e lançaram as bases de uma união numa zona do globo, a Europa, cujos povos se matavam uns aos outros há dezenas de milhares de anos, primeiro pelo tribalismo e depois pelo nacionalismo. Eles começaram a cooperar.
e da cooperação nasceu este patamar elevadíssimo de bem-estar, de paz, de democracia, de prosperidade. E é preciso agora, chegamos a um fim de ciclo, e é preciso agora relançar a Europa, à luz das mudanças que entretanto ocorreram na cultura, nas tecnologias, no próprio paradigma político, nos movimentos sociais, mas sobretudo a partir da internet, que de facto está a remodelar, a criar bases de uma nova idiosincrasia coletiva, se quisermos. E, portanto, é preciso dar um passo em frente. E a Europa debate-se com um problema que é este. Não tem dirigentes à altura dos desafios que hoje se colocam. Não tem. É precisamente isso que eu estava aqui a anotar. É preciso. Acha que temos líderes? Chamar a juventude. Não temos líderes. Como tivemos há 70 anos atrás. Não temos. Nem há 30 anos, há 40 anos atrás, 30 anos tivemos. Sim, o último talvez foi o Jacques Delors, ou melhor, o último foi mesmo a senhora Merkel, que está de saída. Já está de malas feitas para ir embora. Aliás, que muitos criticaram, mas que efetivamente foi que ainda teve alguma. É preciso mobilizar a juventude para que desses jovens emerjam, surjam os tais dirigentes de que a Europa precisa para dar os passos que o futuro espera de nós. Mas ponho uma questão que é central que é nesta questão toda, que é a questão da juventude. A juventude que está muito afastada das questões europeias, que tem beneficiado, como nós não beneficiamos no nosso tempo, de um Erasmus, de uma capacidade de circular pela Europa sem grandes problemas, que hoje com uma facilidade extrema percorre o mundo, percorre a Europa, e a juventude está afastada da Europa. Não é culpa dela, não é culpa dela, é culpa das gerações atuais que dirigem as instituições europeias. A juventude mobiliza-se com causas mais do que com rebuçados ou pequenas ofertas ou grandes ofertas, mais do que... Mas o Erasmus não seria uma massa solidificadora? Mas não é isso que faz a juventude aderir a projetos políticos. Não, é preciso causas que mobilizem todos, e ao mobilizar todos vai mobilizar também os jovens, e aí vai às próprias elites juvenis, às próprias, os mais inteligentes, os mais capazes, os mais aptos vão destacar-se e vão surgir então como dirigentes, os dirigentes que a Europa precisa. O que mais há é movimentos, alguns deles meios patéticos, de aliciamento da juventude. Ou seja, ou estamos a tratá-los às vezes como crianças, outras vezes como robôs, outras vezes já como se fossem velhos, adultos. É preciso, em primeiro lugar, deixá-los a eles gerar os seus próprios movimentos emancipativos, os seus próprios movimentos de criação e, sobretudo, os seus próprios movimentos de rupturas, das rupturas criadoras que não têm havido. Nós estamos a aliciá-los para continuarem aquilo que nós fizemos, aquilo que nós estamos a fazer. E possivelmente é isso que os mantém afastados. Eles terão, talvez, um pensamento próprio, perspectivas próprias, modelos próprios de interpretar as coisas, o mundo, a vida, o futuro. E é isto que nós não estamos. Nós estamos a tratá-los. Há um processo em toda a cultura, quase diria, de infantilização da juventude. Não, já é visível que a cultura política atual tende a robotizar os adultos. Eles fazem as coisas certas, a horas certas, nos lugares certos, até as contestações, as greves são certas. É exemplo disso aquela miúda sueca que veio com a questão ambiental. Exato. Relativamente aos jovens, nós estamos-lhe a pedir, venham continuar a nossa obra. Eles talvez tenham um projeto diferente. Venham continuar o nosso projeto. Eles talvez tenham propostas e projetos diferentes. Percebe? E isto mas é não muito aparece, importante. Doutor, mas não aparece. Talvez apareçam. Não, aparece essa miúda sueca, acho que é sueca, ou norueguesa ou sueca, aparece com uma ideia nova, de facto, e conseguiu. Essa miúda sueca é um bocado produto deste. Provavelmente. Dos adultos Provavelmente. Estão a fazer e a transformá-la naquilo que. Mas conseguiu trazer à discussão. E até fiz um tempo de antena a dizer isso. Eles devem começar por questionar o ensino que lhes é ministrado. É um ensino que os prepara para serem proletários, que os prepara para serem serventuários do poder e da técnica. É um ensino que os prepara, no fundo, para serem robôs. Eles devem questionar isso. A universidade, os estabelecimentos de ensino superior existem para eles e não para os professores, para dar emprego aos professores.
Eles devem Isso é uma começar por velha aí. questão, Sr. Doutor. Devem começar por aí. As universidades e os estabelecimentos de ensino são deles, não são dos professores. Mas quem manda são os professores. E, portanto, eles devem questionar o ensino, o conteúdo do ensino, a finalidade deste ensino. É para os preparar para enfrentar as adversidades e os problemas do mundo ou para garantir emprego aos docentes? Portanto, a questão é essa. E tem que haver rupturas. Tem que ser. Quando as coisas chegam a este ponto, só avançam havendo rupturas. Rupturas criadoras, que sejam capazes de, no próprio movimento de ruptura, gerar alternativas e gerar propostas Como houve no passado, não é? Sim, no meu tempo nós começámos por questionar o ensino, a política, a guerra, pusemos tudo em causa. Aliás, fala-se muito Pusemos hoje, tudo em causa. no meio de 69, em Coimbra, que foi um marco... No meio de 68 em França, mas foi um marco para se questionar essa questão toda, não é? Sobretudo a juventude, sobretudo a elite universitária e do ensino superior, pôs em causa isso. E é preciso que eles vão pô-lo também. Porque eles estão a trabalhar, eles começam a estudar, entram na escola aos 4 ou 5 anos, entram na universidade antes dos 20, tiram uma licenciatura, depois têm que tirar um mestrado, porque as licenciaturas agora já não têm conteúdos que preparem devidamente, depois têm o doutoramento, depois saem, começam a fazer estágios. Quando é que eles estão aptos a trabalhar? A dar o contributo para a sociedade? Estão tratados como crianças até aos 40 anos, praticamente. Foi a sociedade que nós criamos, ou e, portanto, é preciso haver um discurso político que os mobilize, que lhes faça sentir que eles são senhores do seu próprio destino e são eles que vão dirigir a política, o mundo, os governos. Acha que a Europa, no seu conjunto, está preparada para essa revolução? Que de facto é Ninguém está preparado para uma revolução. Não é para, mas para fazer esse caminho, Está, sempre esteve. É isto que faz a diferença da Europa no mundo, é que a Europa sempre fez as suas rupturas criadoras. Sempre foram aqui que surgiram as grandes revoluções na história da humanidade, que marcaram a humanidade. E estamos num caldo cultural, político, social, até económico, propício aos grandes movimentos de ruptura, que vão acontecer, ou se calhar já começaram e ainda não nos apercebemos, não é? Ainda não nos apercebemos. Até porque essas coisas normalmente são feitas tipo máquina a vapor, onde se vai criando o vapor e depois vai-se criando a implosão, vai sair e vai dando origem a outros movimentos. Há uma questão agora que se coloca na Europa e que se tem vindo a colocar, até por alguns filósofos, que é a questão do aprofundamento ou da federação. Por onde é que acha que, com esta questão até... Não, a solução para uma união política é a solução federal. Porque é aquela que garante... É o caminho normal para os... Não há outra maneira de ter uma união política. Ou queremos a união política ou não queremos. Se queremos só um mercado único, então um mercado que sirva à economia dos vários países, um mercado onde cada um possa comprar e vender livremente os produtos. Os nacionalismos que hoje estão... Pronto, é assim. Ou queremos uma união política, então, que dê à Europa um protagonismo na cena internacional que hoje não tem e não terá apenas com o mercado único, então temos que fazer a união política. E a união política... A melhor, a que salvaguarda mais a identidade dos povos, a autonomia dos Estados, é a solução federal. Desde logo, e já existe, ela está, a estrutura institucional da União Europeia é uma estrutura federal. Vejamos. Em primeiro lugar, há uma dupla, há uma União Federal que tem um parlamentarismo bicamarário, um parlamento bicamarário. Nós temos o Parlamento Europeu, que é a Câmara dos Deputados, a Câmara de Representantes, digamos assim, a Câmara Baixa, depois temos o Conselho da União Europeia, que é a Câmara Alta, que é o Senado, digamos assim. Portanto, está aqui. Depois, as unidades federadas têm também o seu Parlamento próprio. Depois, aqui é que é importante na estrutura federal, é haver duas Constituições. Cada Estado federado tem uma Constituição e o Estado federal tem também uma Constituição. Quais são as competências? Mas isso foi o problema que se colocou aqui há uns anos atrás, não foi? Quais são? Ora bem, está o problema. É que a União ainda não tem a sua Constituição porque houve Estado que recusar. É preciso que a União tenha a sua Constituição. Digamos que o direito constitucional da União está nos tratados. Está nos tratados. Mas era preciso uma Carta dos Direitos Fundamentais que fosse o primeiro capítulo dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos europeus. É a partir daí que se constrói a cidadania europeia, que basicamente é isto. Qualquer cidadão
da União Europeia, de Portugal, de Chipre, de Malta, da Alemanha, da França, da Inglaterra, do Reino Unido, da Irlanda, qualquer cidadão tem, em qualquer outro país da União Europeia, os mesmos direitos e os mesmos deveres. Os mesmos direitos e os mesmos deveres. Isto é a cidadania, é central, não é? É a cidadania europeia. Ora bem, o que é que falta aqui no constitucionalismo federal? É justamente a constituição do Estado Central, do Estado Federal. É sério. Mas a grande característica do federalismo é justamente o princípio da subsidiariedade. Ou seja, o Estado Federal só tem as competências que os Estados Federados lhe derem, que as unidades federadas, que os Estados-membros lhe derem, quiserem que tenha. Não ao contrário do que acontece nos Estados autonómicos. Essa é uma questão que eu costumo colocar na questão da regionalização em Portugal, não é? É o que acontece com as autonomias. Por exemplo, nós somos um Estado unitário, mas temos 2 regiões autónomas. Quais são as competências das regiões? As competências que o Estado Central lhe deu. Se fôssemos um Estado Federal, era ao contrário. O Estado Central só teria as competências que as 3 unidades federadas lhe davam: Açores, Madeira e Portugal, o continente. Portanto, este princípio da subsidiariedade está em vigor na União Europeia. E isto é a característica fundamental do federalismo. E, portanto, a Europa, se quer aprofundar, fazer o aprofundamento, fazer a integração política, só o pode fazer pela via federal. De resto, se não fizer, então vamos ficar meramente como um mercado único, como um mercado comum, que era o que existia até a década de 90. Doutor, mas aí coloca-se uma questão que é muito importante, que é a questão da harmonização fiscal, que toda a gente fala, mas que não se vai. É a questão da União Bancária, que é um projeto que está em discussão e que parece-me que há aqui regressos, recursos, assim, o que avanços. temos que fazer é alterar isso faz regras. parte da própria Federação da Europa, não? O que é urgente fazer é alterar regras. Ou seja, nenhum órgão coletivo funciona se cada membro desse órgão tiver um direito de veto. Portanto, acabar com a regra da unanimidade. Alguns pseudo-soberanistas defendem a regra da unanimidade, porque sabem que isto paralisa a União Europeia, paralisa o processo de integração. E não querem, não é? Portanto, a regra da democracia é a maioria. Procura-se o consenso. Estabelece-se o consenso, muito bem. Não há consenso, há votação. E vence a maioria. E é assim que funciona a democracia. A unanimidade existe nos comitês centrais dos partidos comunistas, existe na Coreia do Norte, existiu na Rússia, quando era dominada pelo Partido Comunista, existe em Cuba e etc. Portanto, não são regras democráticas. A unanimidade não é uma regra democrática. E, portanto, argumentar de que ficar com direito para poder... Não, isto paralisa os órgãos e é o que querem essas pessoas. As pessoas que defendem isso são inimigos da União Europeia, ou à esquerda ou à direita. Que são da extrema-direita ou da extrema-esquerda. E, portanto, há que ter a coragem de avançar com processos de adaptação do funcionamento das instituições à realidade atual. Chegamos a um ponto, é preciso inovar, é preciso mudar. É preciso refundar a União Europeia. Precisamos de um renascimento europeu. E aqui deixe-me dizer-lhe uma coisa que eu acho que é importante recordar neste momento. A Europa, tal como a concebemos hoje, tal como ela existe hoje, nasceu há 2500 anos aproximadamente. Nasceu na Batalha de Salamina, com a vitória dos gregos sobre o despotismo e o obscurantismo dos persas. Temístocles derrotou Xerxes. Isto permitiu a expansão da filosofia, da democracia grega, ou seja, permitiu a expansão do helenismo. A filosofia grega nasce como instrumento de combate ao mito, para que o mito não ocupe o lugar da razão, para que a superstição não ocupe o lugar da razão, para que a fé não ocupe o lugar da razão. É a matriz da filosofia. É isso que caracterizou o helenismo, a antiga Grécia e toda a cultura europeia até aos dias de hoje. Depois da filosofia grega tivemos outra criação espantosa dos europeus, foi o direito romano. O direito romano, que é um instrumento de resolução pacífica dos conflitos entre pessoas, entre sociedade, entre empresas, entre produtores, entre consumidores, entre Estados. Os conflitos resolvem-se não pela força, que seria sempre a favor de mais forte, mas pela justiça, pelo direito, que encontrará a solução mais justa, independentemente de quem beneficiar. Isto é uma aquisição espantosa de há 2000 e tal anos dos romanos, que ainda hoje está atual.
no comércio, em muitas dimensões da nossa vida coletiva, lá está o direito romano a dar-nos as luzes para encontrar a solução justa. Não a solução que possa convir mais, mas a justa. Depois tivemos o Renascimento. Uma longa noite de 10 séculos que foi a Idade Média, com o obscurantismo, com a perseguição, com o fanatismo, com as fogueiras. E depois há o Renascimento. O Renascimento o que é? É o retorno aos valores matriciais das culturas clássicas grega e romana, ou seja, a filosofia, a razão crítica, o direito romano, a resolução pacífica dos conflitos. E aqui, neste movimento de renascimento da Europa, surge pela primeira vez a ideia do humanismo. O homem é o centro do mundo e das preocupações da atividade humana. Já não é Deus com o paradigma teocêntrico, é o homem que passa a ocupar o lugar central em toda a atividade humana. E surgem os catálogos de direitos humanos e surge, sobretudo, esta noção espantosa da dignidade humana. Dignidade humana é uma pretensão de respeito, é uma imposição de respeito que cada ser humano, pelo facto de ser humano, impõe a todos os outros, nomeadamente aos poderes públicos. Isto nasce com o Renascimento e com homens espantosos, Thomas More, Leonardo da Vinci, enfim... E depois filósofos mais modernos, Erasmus, Kant, já é posterior. Depois do Renascimento, nós temos outra pedra fundamental neste processo de construção da identidade europeia, do espírito europeu. Da ideia social da Europa, que a Europa dimana para todo o mundo. Que é o iluminismo, que é um movimento cultural poderoso. E o iluminismo tem associado a ilustração, o saber, o conhecimento. As pessoas que estudam, que sabem, que têm conhecimento, têm mais vantagens competitivas em relação às outras. E depois vivimos o enciclopedismo, a cultura, é preciso saber, é preciso estudar, e este é um movimento que ainda hoje está em fase ascendente. Alargar o ensino, alargar o acesso aos estabelecimentos de ensino, às universidades, a todos os jovens, porque estudando, sabendo, estão mais preparados para os desafios da vida e para os problemas sociais. E finalmente tivemos um outro movimento que de alguma forma imbrica com o primeiro, que é a racionalidade científica. A racionalidade científica. A ciência não dá resposta a todas as perguntas que nós fazemos, mas as respostas que dá, quando as dá, são honestas. São as mais sérias que existem. O resto é especulação, o resto é charlatanice, o resto é fé, o resto é crendices, o resto é superstição. Só a ciência nos dá respostas honestas sobre as perguntas que o ser humano põe. E é estes 5 elementos em que assenta a União Europeia e a Europa de hoje. E, portanto, isto é espantoso, porque foi com isto que nós criamos aqueles níveis elevadíssimos de bem-estar social e coletivo. Agora é preciso mais. É preciso mais, porque o mundo está num processo de globalização, integração à escala mundial, não de integração, mas de globalização, eliminação dos muros, derrubo dos muros, o comércio e tudo. E então o que é que sucede? Há 2 blocos. Só? 2 blocos. Os Estados Unidos e a China. De um lado, é preciso que a Europa se assuma como um terceiro. Sim, mas para isso é preciso ter a coragem de fazer mudanças. É preciso umas forças armadas europeias, por exemplo. Eu, por acaso, sou também para as questões que eu tinha aqui colocadas para... Pronto. As Forças Armadas Europeias é absolutamente importante. Repare nisto. Mas isso é um problema muito sério na União Europeia, porque eles não querem, a maioria não querem. Temos 2 milhões de vontade. Temos 2 milhões de soldados. Nós temos 28 Forças Armadas. Ou seja, cada Estado-membro tem as suas Forças Armadas. Temos 28. Os 28 Estados-membros gastam com a defesa quase 10 vezes mais do que gasta a Rússia. E, no entanto, não temos nenhuma capacidade de defesa em relação à Rússia. E, portanto, é possível gastar menos e é possível ter forças armadas mais eficazes, mais eficientes, que efetivamente defendam a Europa. E não que a Europa esteja dependente de forças armadas que são comandadas por não-europeus, como acontece com a NATO. Mas mais importante ainda do que isso tudo, é preciso forças armadas que estejam sob o controle, subordinadas a um poder político democrático, eleito pelos povos da Europa, eleitos pelos povos da Europa. E isto não acontece hoje. Temos uma NATO que quem manda nela são os americanos, ou os canadianos, ou os generais. E é preciso que as forças armadas estejam subordinadas a um poder político democrático.
e que tenham capacidade dissuasora de qualquer ataque contra nós. E isto não existe hoje na Europa. Se excetuarmos as Forças Armadas francesas e britânicas, que têm uma capacidade nuclear muito diminuta em relação à capacidade da Rússia, bom, não temos mais ninguém. E era preciso, portanto, fazer esta reforma. E isto também faz a integração europeia. Também se faz na defesa, nas Forças Armadas. É preciso que cada Estado abdique, gaste menos para a União Europeia poder gastar mais e, sobretudo, criar umas Forças Armadas que defendam, defendam a nossa casa. É que, infelizmente, os Estados Unidos da América têm nas Forças Armadas o seu grande ponto de desenvolvimento tecnológico para poder depois avançar noutras Os Estados áreas. Unidos têm umas Forças Armadas poderosíssimas, talvez as mais poderosas do planeta, e têm a economia talvez mais poderosa do planeta. Mas isso a Europa também pode ter. Isso. Podia ter, mas porquê é que a Europa gasta Porque quase a Europa tanto como... tem o maior mercado do mundo, e é, na verdade, a primeira economia do mundo, a Europa, a União Europeia, porque tem um mercado de 510 milhões de habitantes, com um poder de compra que não existe em mais nenhum outro Estado. Contrariamente aos Estados Unidos da América. A qualquer outro. E, portanto, temos que criar a defesa, enfim, temos que acelerar o processo de integração, porque, repare, isto não nos leva a lado nenhum. A China tem uma estratégia em relação à Europa, a Europa tem 28 estratégias em relação à China, e o mesmo se diga em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma estratégia em relação à Europa, a Europa tem 28 estratégias em relação aos Estados Unidos. Portanto, é preciso haver uma estratégia europeia. Única. Não é? Única. Soutor, por acaso, é uma das questões que leva-me para essa questão, que eu já lhe queria pôr, que é a questão da guerra comercial Estados Unidos-China, que, de facto, tem prejudicado todo o ambiente da globalização que se fala e tem prejudicado todo o ambiente financeiro, económico e financeiro do mundo até, onde hoje diz-se que a economia vai ter problemas de menor desenvolvimento, ou menor crescimento, por causa dessa guerra. A Europa não tem tido uma orientação quase, direi, única para a defesa não tem autonomia em relação aos Estados Unidos, e isto é dramático para a União Europeia. Basta dizer até pela questão do Brexit, não é? Basta dizer-lhe isto. Bastou uma decisão do Sr. Donald Trump para que as maiores empresas europeias fossem obrigadas a abandonar um país como o Irão, com o qual mantinham relações e queriam continuar a manter, mas o Sr. Trump deu uma ordem. Exatamente, é isto que queremos mudar. Porquê isso? É isso que queremos mudar, porque a Europa depende dos Estados Unidos na defesa e em muitas outras coisas. E, portanto, queremos mudar isso e sobretudo, queremos que, enfim, que os dirigentes políticos se deixem desse tipo de discurso fanfarronista, agressivo, como a última do Sr. Trump, que a dizer que varre o Irão, faz desaparecer o Irão com 80 milhões de pessoas ou 90 milhões de pessoas. Isto é uma linguagem de caserna, é uma linguagem que decorre de uma subcultura política que não devia nunca ser utilizada por um chefe de Estado como os Estados Unidos. Isso leva-me a uma questão que é: porque é que os Estados Unidos defendem a democracia na Venezuela e esquecem a democracia na Arábia Saudita? E em Israel, em muitos aspectos, Israel também, não. Por conveniências económicas. A Arábia Saudita tem dinheiro para comprar armas aos Estados Unidos e a Venezuela não compra armas aos Estados Unidos. O negócio dos Estados Unidos da América... O poder político nos Estados são Unidos... São milhões muito largos de dólares. O poder político nos Estados Unidos, grande parte do poder político, sobretudo ao nível do executivo, está muito dependente da indústria armamentista americana. E isso dita, por vezes, políticas agressivas, discursos políticos perigosos no mundo atual, porque os Estados Unidos podem ser muito fortes, mas há países com uma capacidade, embora com uma capacidade destruidora inferior, chega para destruir o planeta. Soutor, e ninguém ganhará uma guerra dessa. Perdemos todos perdem. Todos perdemos. Há uma questão agora central no mundo atual, que é a questão da tecnologia, é a questão das novas tecnologias, é a questão da inteligência artificial, das nanotecnologias. A Europa está preparada para concorrer com... sabe-se que os Estados Unidos da América têm um desenvolvimento muito grande, mas sabemos
sabemos, ouvimos falar que a China que estará de facto Bom, há crescimento... os grandes polos, a China... A questão da Huawei, muitos países e a Europa, nós estamos a fazer uma aposta muito séria, muito bom, não é? Muito séria, estamos a fazer um esforço financeiro para essa aposta que é na inovação, nas novas descobertas, nas novas, sobretudo na área da robotização e da inteligência artificial. Eu sou otimista e acredito e creio que estamos no dialbar de uma época de acontecimentos fabulosos, nomeadamente ao nível da produção, ao nível da organização da produção, qual seja o trabalho no futuro, deixar de ter o caráter alienante e explorador que hoje tem. Mas acha que os trabalhadores vão beneficiar disso, doutor? Como dizia o Agostinho da Silva? Só vão beneficiar, só eles podem beneficiar. Porque é assim, hoje a noção de trabalhador do século XIX foi substituída por uma noção de consumidor. Hoje as pessoas interessam mais como consumidores do que como produtores. Só é consumidor quem tem rendimentos, não é? Exatamente. O que é que acontece? A robotização da produção vai aumentar extraordinariamente os lucros da empresa. Um robô substitui na perfeição um trabalhador, mas não substitui o consumidor. Não substitui o consumidor. E, portanto, quem é que paga, recebe o salário para comprar os produtos que as empresas fabricam? Portanto, o que vai acontecer é isto. A acumulação de riqueza vai ser tanta que vai dar para distribuir. E há de haver duas espécies de pessoas, as que querem trabalhar e as que não querem trabalhar, e viverão com os impostos negativos que o Estado porá às suas disposições para que eles continuem a consumir, a comprar as compras. Se não deixarem de comprar, deixa de haver produção e haverá seguramente revoluções, assaltos, enfim, instabilidade. E, portanto, é preciso que haja um poder político com discernimento para fazer a distribuição que se impõe. Um robô, suponha, substitui 10 ou 20 trabalhadores. Trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano. E, portanto, vai libertar, vai permitir a poupança dos salários e das contribuições de 20 trabalhadores. Bom, o Estado deve cobrar uma taxa correspondente aos salários e às contribuições de 15 trabalhadores. E o empresário fica com mais 5 de lucro e os outros 15 serão para distribuir pelos trabalhadores, pela população. Exatamente, as pessoas terão direito a um subsídio. E essa experiência já está a ser feita em alguns países da Europa mais desenvolvidos. E acabará por ser feito. Porque o que é necessário para que a economia funcione não é que haja trabalhadores porque isto os robôs vão fazer isso. O que é necessário é que haja pessoas a consumir. E essas pessoas para consumir, para comprar, têm que ter dinheiro. E daí que a riqueza gerada, em vez de todo, vai ser melhor distribuída para que se faça este ciclo de produção-consumo. Doutor, uma das últimas questões que eu vou colocar, porque depois vou deixar o tempo todo que faltar do resto do programa para o doutor apresentar o seu programa, eu vou-lhe pôr a questão do Brexit. Como é que se está a ver esta questão do Brexit? Bom, que é de facto uma questão assim, uma confusão de todo tamanho. O que se passa é o seguinte: ninguém estava preparado para isso, ninguém pensava que isto ia acontecer e, portanto, ninguém tem capacidade de resposta adequada para isso. Nem a União Europeia, nem, sobretudo, o Reino Unido, que se vê mergulhado naquela confusão. Eu sou um otimista e digo: a Grã-Bretanha, o Reino Unido fora da União Europeia é um absurdo. É um absurdo. Não é possível porque eles foram sempre um bocado eurocéticos, não é? Desde na criação da própria União Europeia, não é? São talvez o exército mais poderoso da União Europeia. Eles têm um mercado espantoso, eles têm uma capacidade de inovação espantosa, eles são os fundadores da democracia moderna, eles são um pilar fundamental, eles intervieram no continente em 2 conflitos ao lado das forças democráticas sempre, e portanto fora da União Europeia para mim é um absurdo. Portanto acredito que vão voltar. Agora, a União Europeia não soube lidar muito bem com a idiosincrasia específica dos britânicos, quis tratá-los como se fossem controlando tudo, com aquela regulamentação feita mais à medida das luminárias burocratas, dos burocratas europeus, do que das necessidades do povo inglês. Isso deu origem a reações de hostilidade que culminaram
neste processo. Eu estou convencido que dentro em breve vão aparecer outras pessoas com mais elevadas doses de bom senso que vão, enfim, alterar alguma coisa que tem que ser alterado. É assim, grande parte das diretivas da produção normativa da União Europeia vem de gabinetes de burocratas, não vem dos políticos, não vem de gabinetes, e quando vem dos gabinetes políticos é mal feita porque eles não estão devidamente assessorados. É preciso alterar muita coisa na União Europeia. Eu estou particularmente preocupado com a saída do Reino Unido por uma ordem de razões que é. Nós somos um Estado Atlântico. Fizemos toda a nossa história, está no Atlântico, está no mar. Tínhamos aqui um problema da meseta ibérica, ou seja, de Castela, e portanto tirámos para o mar e construímos a nossa identidade a navegar. Fomos os primeiros a chegar ao Oriente, fomos os primeiros a chegar à América do Sul, ao Brasil, a contornar lá o cabo das tormentas, etc. Portanto, e o Reino Unido também teve um império que foi resultado da sua estratégia atlântica. Por outro lado, temos uma comunidade dos povos de língua, integramos uma comunidade dos povos de língua portuguesa. O Reino Unido integra uma comunidade Commonwealth. Temos um pé fora da Europa também, no bom sentido. Temos outros compromissos e, portanto, a saída do Reino Unido vai fragilizar esta posição atlântica de Portugal. Nós queremos ser uma placa de entrada, uma porta de entrada na Europa de Angola, do Brasil, de Moçambique, da Guiné, de Cabo Verde, de São Tomé. Nós queremos trazer para o espaço europeu e levar a Europa para esses países, para o Brasil, para Angola. Mais Europa no Brasil, aliás, Angola, há quem defenda que a Europa se deve mais Moçambique, mais Brasil, mais Angola, mais Cabo Verde na Europa. E, portanto, esta posição nossa vai ficar fragilizada se consumar a saída do Reino Unido. E pior do que isso, vai fortalecer o nosso inimigo histórico, Castela, Espanha, que está aqui com pretensões à potência regional. E isso é uma ameaça para nós. Os espanhóis nunca são de confiança na política. Espanha nem de bom vento nem bom casamento, não é? Até o próprio nome de Espanha era o nome que os romanos davam a toda a Península Ibérica. A toda a Península. Espanha. Era a Espanha. E então, quer dizer, e Portugal não reconheceu a Espanha durante 200 anos por causa disso, porque a pretensão imperial da Espanha. E, portanto, nós não... Enfim, devemos estar atentos porque há sinais claros de que a Espanha nunca desistiu de dominar toda a Península. Aliás, como a própria Alemanha... Sim, mas isso já é outra questão. Não será por via... Para nós somos hoje um Estado independente, devemos muito ao Reino Unido, com quem estabelecemos uma aliança há mais de 600 anos, uma aliança político-militar. E, portanto, a saída da... Embora eu sei, nos anos dos finais do século XIX, nos tenham querido tramar lá com a questão do 30 de janeiro, o ultimátum, não é? Os casamentos também têm problemas ao longo da sua duração e nós tivemos problemas com, não foi só o Tratado de Mituíno, foi também o Mapa Cor-de-Rosa, o ultimátum, enfim, tivemos problemas. O que é certo que nós somos sempre leais. Devemos a nossa independência, em parte devemos aos britânicos, aos ingleses. E isto é... As invasões francesas. Portanto, saindo do Reino Unido, saindo da União Europeia, saindo do Reino Unido da União Europeia, nós portugueses vamos ficar mais fragilizados dentro da União Europeia. E era bom que os portugueses vissem isso e compreendessem isso. Por acaso tocou numa questão que eu tenho aqui abordado muitas vezes, que é a questão da própria Europa, ter um processo de desenvolvimento à África, porque de facto, em vez de trazer os problemas da África para a Europa, é levar a solução dos problemas para a África, que é aquilo que tem trazido e que nos tem preocupado com a questão da política de migração. E é essa questão que também está no centro da Europa por causa dos nacionalismos. É a questão na Europa, a questão da política migratória, ser uma questão que está hoje a dividir muito as nações, os países europeus, porque
não querem receber esses migrantes, e se nós formos para esses países resolver os problemas, se calhar hoje não teríamos esses problemas migratórios. Ok. Doutor, agora o espaço é seu para nos falar do programa eleitoral do Bom, do o nosso PNR. programa eleitoral é muito simples. Nós defendemos a integração europeia. E a integração só pode avançar verdadeiramente se procedermos também a uma coesão social na União Europeia. O que é isto? É aproximar os patamares de bem-estar social dos vários Estados-membros. Como lhe disse, há países que têm salários mínimos de 2.000 euros ou mais e há outros que têm salários mínimos à volta de 300 euros. Nós propomos um salário mínimo europeu. Há muitos países abaixo dos 500 euros. À volta de 300 euros, a Bulgária, a Roménia, por aí. São abaixo. Bom, a Chile, Albânia, não sei o que. é preciso que se eleve os patamares. É preciso criar e instituir uma regra segundo a qual nenhum Estado-membro pagará um salário mínimo inferior, por exemplo, a 500 euros ou 400 euros. E isto nem que a União Europeia faça um esforço relativamente aos Estados que mais problemas poderiam ter com uma medida dessa. Porque a elevação dos patamares de bem-estar das classes mais baixas é um fator de crescimento económico que vai aumentar o consumo, vai dinamizar os mercados. O presidente Lula da Silva demonstrou isso no Brasil. E, portanto, nós defendemos a criação de um salário mínimo europeu. Não que todos vão receber aquilo, mas que aqueles que recebem menos passem a receber isso. Tenham esse upgrade. Possivelmente, o primeiro salário mínimo que for fixado na União Europeia não irá beneficiar Portugal, porque nós temos um salário mínimo já superior a 600 euros e, portanto, é possível que ele fique abaixo. Mas é assim, não se pode remunerar o trabalho abaixo de certos limites, porque isso ofende a própria dignidade laboral do trabalhador, a própria dignidade do trabalhador. E, portanto, esta ideia deve fazer o seu caminho, devemos abrir um debate sobre isto, devemos estabelecer um idêntico critério para as pensões mínimas europeias. Uma pessoa, ou por deficiência, ou porque atingiu uma certa idade, ter uma pensão mínima, abaixo da qual não seja permitido portanto, remunerar ou atribuir uma pensão ou pagar uma pensão. Depois, o mesmo um subsídio de desemprego, porque no fundo as razões são as mesmas. Isto é muito importante porque isto vai dinamizar a coesão social e, consequentemente, a própria integração europeia. Nunca haverá verdadeiramente integração se a distância se mantiver e aumentar, como até em alguns momentos já aconteceu. Nós propomos, por exemplo, para a juventude. É necessário que a juventude conheça a Europa. Viaje pela Europa, conheça a Europa e os cidadãos viajem pela Europa. A Europa agora está a desenvolver um projeto nesse sentido. Por isso defendemos uma espécie de passe ferroviário nos transportes na Europa. Um bilhete em que a pessoa tira esse bilhete aqui no Porto, em Campanhã, e viaja em todos os comboios da Europa durante 3 meses, por exemplo. E esse bilhete para os jovens entre os 15 e os 30 anos será gratuito, deve ser gratuito, para eles viajarem, para eles conhecerem. Porque, no fundo, nós já tivemos um movimento desses, que eram os estrangeirados, no século XVII, era muito século XVIII, é muito importante isto, porque é preciso que as ideias novas venham aqui, porque nós às vezes vivemos aqui o nosso mundo demasiado fechados, demasiado dominados por discursos políticos, panfletários, por práticas sociais que não estão abertas à modernidade e ao novo. E, portanto, pôr a juventude a circular, iremos beneficiar disso. Os portugueses por lá, os estrangeiros por cá. É isto que também vai fazer a Europa do futuro. Depois temos as questões climáticas que são efetivamente prementes. Hoje é preciso medidas concretas que revertam a evolução que está a ter, portanto, sobretudo na emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera. E a União Europeia tem instrumentos políticos e instrumentos legislativos que lhe permitem começar a inverter isso. Eu sei que vai doer. Há alguns setores da economia vai ser duro, mas tem que se adaptar, porque estamos a pôr em causa a subsistência deste planeta. E isto é muito importante. Depois precisamos de uma política de fronteiras comum, precisamos do tal exército, forças armadas comum,
precisamos de nos mobilizar para a defesa da democracia, porque ela nunca, nesses últimos 70 anos, esteve tão ameaçada como está hoje. A própria União Europeia corre o risco de se desmoronar, e se isso acontecer, vai ser uma tragédia monumental. Vai ser uma tragédia de proporções épicas, porque vai abrir-se conflitos por vários lados. Há muitos ódios que estão a acumular-se, há muita violência que está a acumular-se dentro das pessoas. Aqueles ódios nos países de leste não está muito bem resolvido, não é? É preciso descomprimir isto, abrindo novas perspectivas de futuro, de convivência, enfim, é preciso ter a audácia e a capacidade de ver além da linha do horizonte, anteciparmos o que vem aí e que já pode estar em marcha acelerada na nossa direção. E às vezes nós não damos por ela, não é? Mas que de facto já são o checkpoint do dia-a-dia. Doutor, a questão que foi levantada há uns anos atrás pelo Bloco, foi levantada acho que pelo Partido Socialista e depois foi retomada. O Partido Socialista depois abandonou essa ideia e depois o Bloco de Esquerda retomou essa ideia, que é da taxa verde sobre as transações financeiras no espaço europeu, ou seja... Nós defendemos isso e isso já está a fazer o seu caminho, e neste momento Porquê é que nós oneramos tanto o trabalho e não oneramos tanto... Há a ideia de que, não onerando os lucros das empresas, elas ficam com maior margem para investir. A economia social de mercado que predomina na União Europeia assenta nesta trilogia: investimento, produção, salário, consumo. Aumenta o investimento, aumenta o emprego e o salário. Aumentando o emprego e o salário, aumenta o consumo. Aumentando o consumo, aumenta o investimento, produção. Aumentando o investimento, produção, volta a aumentar o emprego, salários. E é esta a espiral que faz o desenvolvimento. E, portanto, há algumas pessoas que querem o que eles chamam de proteger o resultado do investimento das empresas, não tributando os seus lucros para que a margem para o investimento seja maior. Ora bem, isto está correto de base, mas é preciso ver que às vezes há lucros exagerados e, sobretudo, há movimentos que defraudam a própria legislação e as próprias leis. Por exemplo, nós temos em Portugal empresas como a Sonai, por exemplo, que gera milhões de contos de lucro no final do ano, mas como transferiu a sua sede para a Holanda ou para a Holanda, paga um IRC ridículo comparado com o que pagaria cá. Ora, isto é absolutamente imoral. Isto é um comportamento apátrida. Porque eles geram cá os rendimentos cá dentro, não é? Isto é próprio dos apátridas. A Sonai gera os seus lucros aqui em Portugal, é aqui que deve pagar os impostos sobre esses lucros, e não ir pagá-los lá fora, fazendo com que esses seus impostos, embora diminutos, contribuam para o bem-estar dos holandeses. Então, mas a Europa não é corresponsável com isso quando faz não é a Europa. Quando permite uma... A Europa são os Estados-membros. Sim. E é o que devia haver, e só não há porque o órgão onde o Conselho da União Europeia não tem essa competência. Ou melhor, não tem, porque é competência dos Estados-membros. Cada Estado fixa a taxa dos impostos. Nós temos uma taxa de... Nós estamos a fazer... Mas ao permitir uma concorrência nós estamos fiscal, a fazer igual. Uma coisa repugnante na Madeira. Não é na Madeira, é aqui. Nós estamos a fazer uma coisa moralmente repugnante, igual ou pior do que isso, que é dizer aos reformados da França: venham para cá que aqui não pagam IRS. E eles vêm. E em vez de também, não é? Ora bem, estamos a fazer o mesmo e, portanto, retira-nos legitimidade moral para querermos corrigir este movimento destas empresas mercenárias e apátridas como é a Sonai nessa questão. E outras, as 20 maiores empresas da Bolsa de Valores estão a fazer isso. E, portanto, é preciso também que a cidadania reaja contra isso. E comece, por exemplo, a boicotar os estabelecimentos dessas empresas. Porque vocês estão aqui a gerar lucros que vão ser tributados lá fora. A União Europeia em si não pode fazer nada. Nós já defendemos o princípio, já está adotado o princípio, está a fazer, mas chega ao Conselho, que é o órgão que tem competência para decidir, funciona a regra da maioria, da unanimidade, os interessados vetam. Claro. E, portanto, não vai... Portanto, é preciso que
esta questão seja debatida, mas sobretudo que os povos não aceitem isso. E é preciso que as pessoas comecem a reagir contra essas empresas mercenárias, que tiram o lucro daqui, mas vão pagar os impostos lá. Os impostos devem ser pagos onde são gerados. Isso deve ser um princípio fundamental da União Europeia. Relativamente às offshores, isto para terminar, de facto, as offshores na Europa têm sido também uma área em que a União Europeia não quer mexer muito. Não pode mexer. Quando andamos assim, contra... não é tanto... Vamos ver. Onde elas isto numa central de que eu falo, numa perspectiva de que offshore é uma base de corrupção, não é? Não, pode ser e pode não ser. É onde dizer, eles escondem, não é? Nós podemos, assim, há coisas, digamos, instituições, organismos que permitem mais ou não. Mas o problema muitas vezes não está tanto nessas organizações, está nas pessoas. Claro. E haver um escrutínio. Eu tenho estado, eu vou muito à Madeira e tenho estado... A Madeira tem uma zona franca que muita gente chama offshore, ou não sei. Bom, tem uma zona franca que gera para a região mais de 100 milhões de euros por ano. Ora bem, o que é preciso? É preciso estar atento aos movimentos que por ali há, é preciso que haja um aumento do escrutínio, um aumento quase diria, da vigilância. Não é tratar todos por igual. O mal está se as pessoas utilizarem... Há pessoas que utilizam offshore sem ser para a corrupção, para investimentos, enfim. E isso não é mau. O que é mau é quando há um desvirtuar das coisas. Portanto, o problema não está aí. O que está é em tributações irrisórias que certos Estados mais ricos fazem, capturando os rendimentos das grandes empresas de outros Estados, de outros Estados. É o que nós chamamos o dumping fiscal. Nenhum Estado verdadeiramente moderno cobra às suas empresas um IRC de 0,5% ou de 1%. Mas se forem empresas estrangeiras, já cobram. Ou seja, em vez de pagares aí 10%, pagas aqui só 1%. Ora, isto é de uma deslealdade enorme num projeto político que assenta na união e na colaboração entre os Estados. Isto é a deslealdade, isto é a punhalada nas costas do Estado. E como é que reage Portugal? Não reclamando contra isso, mas fazendo o mesmo naquilo que pode. Como tem bom sol, praias, chama os reformados da Suécia, da Noruega, da França e venham para cá que nós não lhe cobramos impostos. Eles acabam por pagar aqui muitos impostos, sobretudo indiretos, o IVA. E gastar aqui os seus rendimentos e sem pagar. E a França fica defraudada, a Noruega fica... Portanto, isto não é solução, sobretudo dentro da Europa, da União Europeia. Temos que alterar estas regras de comportamento. E estamos no caminho, estamos a fazer esse caminho. Doutor, foi um prazer tê-lo cá. Desejo as maiores felicidades. E até segunda-feira. Até uma próxima. Muito obrigado por estar connosco. Boa tarde, até à próxima. Até para a semana.